Olá, começa agora o Universo Unifra. É aqui que toda semana você acompanha um pouquinho mais sobre o Centro Universitário Franciscano. E hoje comigo no estúdio uma experiência diferente aqui com o Rômulo Dávila, que é nosso acadêmico do curso de jornalismo, né, Rômulo? Mas deu uma de viajante agora, né? Como se o bom jornalista também não fosse um bom viajante. Tem que ser desde cedo, né, Rômulo? Conta pra gente, tu fizeste um intercâmbio pro México. Então, resolvi escolher um destino que não é tão comum, né, dentro das agências de viagens, que geralmente oferecem cursos de língua inglesa para o Canadá, para a Austrália. Dificilmente existem pessoas interessadas em conhecer o México, né? Até menos pessoas procuram, né, estudar uma língua, um espanhol fora, ou quando buscam, vão para a Argentina ou então para a Espanha. Mas eu resolvi escolher o México. E conta pra mim, assim, como é que foi esse começo? Por onde tu foste te organizando, desde aqui do Brasil, para conseguir essa vaga como intercambista, né? Como é que tu agenciou tudo? E o que te motivou, então, esse destino em comum? Também são duas curiosidades que eu tenho. Sim, bom, eu sempre tive o sonho de conhecer outros lugares, gosto muito de viajar, gosto de aprender sobre outras culturas e tenho um gosto em especial pelo México, né, por ser um país que sempre me atraiu pela cultura realmente. E como é que foi, então, esse processo? Desde tu ter essa ideia, né, manifestar essa vontade de ir, e como é que tu te mexeu? Para o pessoal que nunca fez intercâmbio, não tem ideia, muitas vezes, começar a se organizar também. É verdade. Então, primeiro, com essa ideia de fazer intercâmbio, eu comecei a procurar algumas agências de viagens que, como eu tinha falado, oferecem mais destinos europeus ou então Estados Unidos, essa coisa. E eu não encontrava muito agências que ofereciam pacotes para o México. Talvez não seja tão lucrativo para agências, mas enfim. Foi então que eu conheci, através de amigos, a IESEC, que é uma organização sem fins lucrativos e que promove um intercâmbio um pouco diferente dos de agências, porque a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho social, né, em uma cidade que tenha a necessidade daquele tipo de serviço, um trabalho social focado na tua área. Então, depois que eu tinha em mente a ideia de ir morar no México, de fazer o meu intercâmbio para o México, eu comecei a buscar as vagas relacionadas à comunicação. Foi então que eu achei uma vaga relacionada à comunicação organizacional e assessoria de imprensa em uma cidade mexicana, onde tinham pessoas de lá que também já vieram morar no Brasil, e daí foi aí que começou esse contato mais estreito de pessoas que conheciam a minha cultura e de pessoas que estavam a fim mesmo de me receber lá. Certo, eu não sei se a gente tem aqui, tu deixaste Sim, sim. Então, para quem quer mais informações sobre a IESEC, Para né? quem quer mais... Eu não sou membro da IESEC, mas é bom que fique claro que não precisa ser membro da organização para fazer o seu intercâmbio, né? Ok, então nós temos, o Robson pode colocar para a gente o crédito, olha só. Então, www.iesec.org.br/Santa Maria. Então, para você ter mais informações, inclusive, me corrija se eu estiver errada, mas eu sei que a IESEC prioriza, inclusive, esse olhar mais plural, fora de interesses de possíveis pacotes em empresas, né? Ela te direciona, te possibilita, então, você ir lá para, enfim, um país que pouca gente gostaria de ir, mas é uma experiência diferenciada, né? Realmente, pelo que eu conheço da IESEC, que também não tenho grande aprofundamento assim sobre como funciona a organização, mas a maior parte das vagas são destinadas a países que realmente têm uma carência maior. Por exemplo, México, muitas cidades da China, da Índia, para a Índia tem muitas vagas. Países que já estão melhores estruturados, realmente não tem tantas vagas relacionadas ao trabalho social, porque não tem tanto essa carência. E agora sim, vamos lá, né? O que tu encontraste no México? Como é que tu, ao chegar lá, te deparou assim? O que te chamou mais atenção nessa experiência? Eu acho, como eu morei, né, na casa de uma família que me tratou super bem, me tratava como filho realmente. Eles têm um amor por todos os brasileiros. Eu acho que da maneira como eles são um pouco destratados pelos vizinhos americanos ali, que depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então eles escolheram um outro país para ter como irmãos, e eles escolheram realmente o Brasil. Então, nessa família onde eu morei, uma menina, que eu considero também minha irmã, uma amiga que eu vou levar para sempre, ela já morou em Bagé, aqui no Rio Grande do Sul. Então, ela me aceitou muito bem. E para a família, essa troca cultural não é só para mim, é para a família que me recebeu também, porque assim como eu aprendo com eles, eles aprendem comigo.
Mas realmente foi tudo estranho. Num dia, eu simplesmente durmo na minha casa, na minha cidade, em Santa Maria, falando português com a minha mãe. No outro, eu acordo com outra família, com outro pai, com outra mãe, com outra língua, com outra comida, no café da manhã com pimenta, coisas que eu não sou acostumado. Ouvindo espanhol, respondendo espanhol. Então, realmente, a gente está bem imerso dentro de uma outra cultura por essa experiência de morar em uma casa de família. Certamente, claro, tu tiveste uma preparação com o idioma um pouco antes, mas o intercâmbio, a conversação diária facilita, né, a absorção disso, desse conhecimento. Isso facilita muito, realmente. Eu tinha uma noção de espanhol, mas o convívio, escutar e responder diariamente, não ter uma folga. As únicas vezes que eu falava um pouquinho de português era com essa menina lá da família, com a Cláudia, que já morou aqui no Brasil, mas ela procurava não falar em português comigo, até para eu desenvolver um pouco mais o meu espanhol. E dentro do trabalho que eu fiz, que foi dentro de um asilo, os senhores eles já tinham uma carência, uma falta de atenção, assim, de pessoas que conversassem com eles. Então, eles conversavam muito comigo. Então, ali que eu aprendi também muito da língua. E conta pra gente, Rômulo, como é que foi essa experiência num asilo? Ou seja, você não só faz parte de uma família, é isso? Mas você desenvolve um trabalho voluntário. Realmente, como eu sempre conto, os meus avós aqui, pais da minha mãe, do meu pai, já são falecidos, então eu também saio do meu país sem ter esse laço com os meus avós, em razão de já serem mortos, enfim, e chego lá e eu ganho 20 senhoras que eu posso considerar como avós e 10 senhores que eu posso considerar como avós também. Então foi muito bacana, porque parecia que eu volto a ter aquele contato que eu tinha com os meus avós enquanto vivos. E esse teu dia a dia, como é que era a tua rotina dentro do asilo? O que tu desenvolvias lá? Fora conversar com eles? Fora conversar com eles. Eles são bem carentes, realmente, com essa parte de atenção. Tanto é que, às vezes, eu tinha que desenvolver algum trabalho meu, eu estava ali no meu computador, e daí, do nada, eu via que começava a juntar um senhor, outro senhor, e daqui a pouco eles estavam conversando comigo que eu tinha que pegar o meu laptop, sair para outro lugar, porque eles tinham realmente muito essa carência. São pessoas que chegam lá por... Enfim, N motivos. Alguns estão abandonados na rua, muitos são maltratados pelos familiares, então eles chegam com machucados, abandonados mesmo em situação de descaso pelos familiares. Outros, os familiares foram morar nos Estados Unidos para tentar uma vida melhor. Outros, simplesmente, a família mora na mesma rua que o asilo e diz, não quero mais viver com a minha mãe, e larga lá no asilo. A gente tinha um caso lá, da Estela, que era uma das senhoras, ela chegou no mesmo dia que eu cheguei no asilo para trabalhar, ela também chegou. E a neta dela mora na esquina do asilo. Então ela ficava na frente, no portão, todos os dias olhando para a casa da neta dela e ela não podia sair de dentro daquela barreira. Então ela ficava dizendo a minha casa, minha casa, minha casa. O que aconteceu? Que passou uma semana, passou 2 semanas, ela esqueceu que ela morava naquela rua. Daí ela começou a acreditar que a casa dela era realmente o asilo, porque ela esqueceu que a família dela morava ali. Nossa, nós temos algumas fotos, né, Rômulo? Rômulo nos passou aí para a produção algumas fotos. A entrada, então, ao chegar, a visão foi essa. Essa é a cidade, então, uma cidade de clima muito quente. Nunca choveu, nunca vi chuva dentro Durante desses quanto 2 tempo? meses que eu fiquei. Tu ficaste lá entre quanto? Foi janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro de 2012. Isso, okay. A cidade se chama Culiacán, que é a capital do estado de Sinaloa. E é uma cidade de 1 milhão, mais ou menos, aproximadamente 1 milhão de habitantes. Com ar um pouco seco, assim, um pouco de dificuldade para respirar, mas uma cidade bem estruturada, bem boa de se morar. Certo. Ela é muito conhecida pela mídia por ser muito violenta. E realmente existe lá um dos maiores cartéis de drogas do mundo. Dizem, eu nunca vi nada, nunca me passou nada, mas como eles me falavam lá, isso não é coisa para ti, isso é briga entre cartel, contra cartel, então se tu não está envolvido com esse meio, ela é uma cidade tranquilíssima de se morar. É bem localizado o problema, então... É bem localizado, não tem problema com quem... Temos sim, ali com... Esse daí é o comitê da ESEC, de Culiacán, que foi o pessoal que me recebeu,
Então, eles que ficam mais encarregados, quando tu decide o país que tu vai morar e a vaga que tu vai desenvolver o teu trabalho, eles que já ficam encarregados de procurar o lugar onde tu vai morar, né, a casa da família que tu vai morar, onde vai ficar o teu trabalho, eles começam a estreitar esses laços. Então, quando tu chega, tu vai ter uma pessoa responsável, no primeiro dia te levar no teu trabalho. No outro dia, se tu tem a dificuldade de pegar um ônibus, tu vai ter uma pessoa que vai te buscar na tua casa e vai dizer, Rômulo, tu tem que pegar o ônibus aqui, tu vai pagar tanto, tu vai descer em tal lugar, não fala isso, pede aquilo, faz aquilo, aquela coisa. Ou então tu precisa fazer uma ligação, ele vai te levar, vamos agora numa cabine telefônica, tu vai ligar para os teus pais. Ou se tu precisar comprar um remédio para dor de cabeça, né? Não é a mesma coisa que comprar aqui no Brasil. Então, eles vão lá, te acompanham, eles te dão todo esse tipo de assistência. E falando nessa questão da área, tu conseguiste desenvolver o teu conhecimento como aluno de jornalismo neste trabalho lá? Foi uma experiência bem bacana, porque aqui mesmo dentro da Unifra eu tive a oportunidade de participar do laboratório de fotografia, da agência de notícias, agora na televisão, e eu não tinha uma experiência prática em assessoria de imprensa, que foi o que eu desenvolvi lá no México, e por isso essa vaga me chamou bastante atenção. Então, sim, eu pude aliar os meus conhecimentos teóricos que eu tinha aqui, um pouco de prática, lá dentro, lá no dia a dia, fazendo esse trabalho sem parar, né? Todo dia levando coisas para casa para fazer, trabalhar um pouco da comunicação organizacional dentro do asilo também. Eu tive uma sorte, porque essa família que eu morei, o meu pai emprestado mexicano, o senhor Eduardo, ele tem uma empresa que presta consultorias a outras empresas. Então, ele me ajudava muito no meu trabalho, porque como eu trabalhava com essa parte também organizacional, ele me dizia, meu filho, vai por aqui, vai por esse caminho, agora nós vamos preparar isso. Tu tem conhecimento de fotografia? Eu dizia, tenho. Então, tu vai produzir fotografias de todos os velhinhos, tu vai montar um vídeo. Com esse vídeo, nós vamos ir a algumas empresas para pedir donativos. Tu vai apresentar a empresa para os empresários, enfim. Então, eu era colocado junto com ele, ele me dava todas as instruções, mas eu era colocado numa situação de repente, estar vestindo a camisa do asilo e estar de frente com 4, 5 empresários apresentando o meu trabalho dentro do México. Olha que interessante. Foi estratégica, então, a entrada nessa família. Foi estratégica, eu tive muita sorte, realmente. Interessante. E essa parte foi também visualizada? Vocês tinham uma ideia de que seria por esse lado ou foi um acaso? Isso dele ser... Na verdade, foi um acaso. Chegou uma parte que eu já não estava mais fazendo só assessoria da imprensa, que a casa tinha umas outras necessidades. Eles tinham um problema grande de comunicação, né, dentro da casa, mas o principal problema era verba, era dinheiro, era dar o que comer para os anciãos, enfim. Então, era triste de ver, por exemplo, na segunda eles comiam sopa, daí na terça eles comiam sopa, na quarta eles comiam sopa de novo. Então, eles tinham essa carência de comida. Tanto é que agora, o tempo que eu fiquei lá foi pouco, 2 meses, mas agora o pessoal do asilo começa a me dar resultado. Rômulo, muito obrigado. Lembra da empresa tal que tu fez aquela reunião? Agora eles estão nos doando por mês tantas coisas, tantos tomates, tantos massa, enfim, eles me dão esse feedback, assim, do que está acontecendo do resultado do meu trabalho. Então, isso é bem bom. Ele chega a ter o olhinho brilhando assim, nesse momento, né? Emoção de ter um retorno, né, Rômulo? Que maravilhoso. Isso não é um crescimento apenas profissional, pessoal, né? Como pessoa. Você tem outras fotos ainda, né? Sobre ali, ó, junto dos senhores. Por exemplo, esse senhor, ele é o mais antigo dentro da casa. Se eu não me engano, ele já tem quase 90 anos. E o estilo, né? Olha só, que legal. Muito simpático, cheio de vida, assim, ele vai no banheiro sozinho, esse não precisava de ajuda para nada. E nesse dia em especial, aí ele tá com a Choco, né, que também ela é apaixonada pelo Brasil, e ela é professora aposentada. Então, ela tinha uma coisa de que parecia que ela estava sempre na sala de aula. Às vezes, vinha alguma outra senhora perguntar para ela, por exemplo, tu sabe onde que é o banheiro? E ela pegava e dizia, como tu não sabe onde é o banheiro? Tu vai todos os dias no banheiro? Então, ela dava, por exemplo, umas... professoral. Ela vestia o papel mesmo de professora que ela era, ou então ela via que estava chegando a comida, então ela começava a colocar, todos sentados agora, todo mundo sentado. E nesse dia eles casaram. No outro dia, eles esqueceram que eles casaram. Então a gente ficava lembrando todos os dias, Choco, lembra do Papatrini? Esse daqui vocês casaram ontem. E daí eles brigavam, a Choco queria dar beijo no Papatrini, o Papatrini não queria às vezes. Meu Deus, que Era coisa muito engraçado. querida. Eu acho que isso é o que mais agrega na gente, é esse tipo de experiência. Mas eu tô curiosa, tem outras fotos, tô sabendo. Tem mais Vamos aí. ver.
Aí também... A Choco de novo? Ali não. Não? Mas parecida, hein, Temos com a senhora que a casou. Lupita, a Petra e ali a Tere. Também são... Chegaram enfim, de N formas para dentro do asilo. Sim, Essa que está com o moradoras. gorro azul também, ela é um pouco mais na dela, assim, ela não é muito aberta. Eu acho que ela também tem algum tipo de trauma, que ela não consegue se expressar. A Tere, que era do canto ali, ela já é bem mais aberta. As pessoas chegam lá, ela vai, abraça, ela beija, ela tem esse carinho. Vamos ver esse álbum aí, Robson. Me passa as outras fotos, ó. Então, Aí uma visão também, mais aberta a fachada do asilo, eles ficavam grande parte do dia sentados ali na frente, pegando um sol, conversando. Quantos velhinhos, Rômulo? Eram, quando eu estava lá, 25. Assim como essas notícias do feedback do meu trabalho estão chegando, às vezes chegam notícias não tão boas. Por exemplo, tinha um senhor, que ele também era muito na dele, o Maieio, ele se chamava, e ele tinha uma gaiola com periquitos. E ele conversava muito com os periquitos dele, era bem fechado na deles, alguns eram bem fechados realmente. Então ele conversava só com os animais dele, então ele ficava o dia inteiro ali conversando, trocando como se fosse uma ideia com os animaizinhos dele. E esses dias eu recebi a notícia que ele faleceu. Mas é uma coisa natural, né? Eu sei que temos uma foto que me causou até curiosidade, porque a gente sabe que o Dia dos Mortos, né? O Dia de los Muertos, que eles falam, para eles é uma festa. É diferente do nosso dia de finados aqui, né? Então, como é que é a história, Rômulo, da banda tocando dentro do... Pois é bem estranho. Eu aprendi muito dessa parte da cultura, porque é uma curiosidade pessoal minha, então eu perguntava muito. Balão, olha só. Nessa foto eles tratam, não com alegria, o dia da morte, né, da pessoa, mas é tratado de uma forma diferente. Eu vejo o povo mexicano como um povo muito otimista. Então, o que eles falam, por exemplo, que durante todos os meses do ano, os 12 meses do ano, eles já ficam vivenciando aquela falta daquele parente, daquele ente querido. Então, chega o Dia dos Mortos, por exemplo, que é aquele feriado, eles não têm por que chorar, eles não têm por que se vestir de negro, com roupas escuras. Eles têm que festejar enquanto a vida daquela pessoa. Os momentos bons que eles passaram com aquela pessoa. Eles não têm que chorar, porque eles já sentem a falta das pessoas nos outros dias do ano. Naquele dia em especial, vamos lembrar as coisas boas que essa pessoa trouxe pra gente, os momentos bons que a gente viveu com elas. Então, até parece um pouco meio estranho quando tem a morte de alguém. É claro que eles ficam sentidos, mas não tem aquela coisa de ficar sofrendo, porque eles já são acostumados desde pequenos que a morte realmente é uma coisa muito natural e que eles não devem se abater por isso, porque é a lei da vida. Claro, mas Rômulo, nosso tempo é pequeno aqui. Eu gostaria que rapidamente, assim, tu pudesse... é difícil, hein? Mas tu pudesse nos dar uma perspectiva, assim, de o que, a partir do intercâmbio, o que o Rômulo, pessoa, profissional, pensa em fazer? O que tu trazes de reflexão? Pois é, o meu primeiro passo agora eu consegui emendar uma coisa na outra, que é o meu pré-projeto do TFG, que eu estou dando os primeiros passos agora para continuar a minha pesquisa, que eu também vou estudar a fotografia e a morte. E realmente algumas pessoas às vezes me falam, tá, mas tu vai estudar a morte durante 1 ano do TFG, não é um pouco pesado esse tema, não é um pouco macabro? Mas lá com o povo mexicano eu acho que eu aprendi mesmo a ser um pouco mais otimista, mais feliz, ver as coisas por um outro viés. Realmente eu acho que esse tema pode ser um pouco pesado, mas eu vou pegar mais ou menos por esse segmento deles, de que é uma coisa natural e que realmente a gente vai ter que viver isso um momento da vida. Rômulo, agradeço muito a tua presença aqui. Olha, uma experiência muito interessante e que vale a pena. Meu Deus, nessa fase de formação, você está fazendo faculdade ou não sabe ainda o rumo que quer dar para a sua vida, poxa, uma experiência dessa faz parar e pensar, né, Rômulo? Realmente, agrega muitos valores e abre muitos caminhos. Agradeço, então, a tua presença aqui e sucesso aí nesse TFG, em todas as tuas experiências daqui para frente. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui, voltamos na semana que vem. Até lá!